Para você ligado na programação do Abordo Notícias, semana explosiva, meus queridos. Marco Rubio foi para cima. O governo Trump diz que haverá resposta à condenação de Bolsonaro. Você não ouviu errado não, tá bem? Não é matéria requentada não. Isso daqui saiu no portal Metrópolis nessa segunda-feira e eu quero destacar aqui para você que está ligado aqui no nosso programa. Presta atenção. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, diz que o país responderá na próxima semana ou algo assim a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, por crimes contra a democracia. Em entrevista ao canal norte-americano Fox News, Rubio afirmou ainda que o Estado de Direito está desintegrando após a decisão do STF. Abre aspas para a fala de Marco Rubio. Presta atenção. Temos esses juízes ativistas e, em particular, que não só perseguiu Bolsonaro, aliás, ele tentou realizar reivindicações extraterritoriais contra cidadãos americanos ou contra alguém que postasse online de dentro dos Estados Unidos e até ameaçou ir mais longe nesse sentido. Portanto, haverá uma resposta dos Estados Unidos a isso, foi o que declarou Marco Rubio. Trump, anteriormente, acrescentou que cerne de questão não é apenas o julgamento, mas sim mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tem tentado atingir as empresas americanas e até mesmo pessoas que operam fora dos Estados Unidos. A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ampliou a tensão diplomática, política e econômica entre os Estados Unidos e o Brasil. O secretário já tinha se manifestado sobre a condenação de Bolsonaro, ainda na quinta-feira, dia 11, no dia do veredito. Marco Rubio, que foi responsável pela suspensão do visto de Alexandre de Moraes e ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, e outras autoridades, afirmou que o magistrado é violador de direitos humanos e segue realizando perseguições políticas. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Foi o que ameaçou o auxiliar de Donald Trump. Na ocasião, o Itamaraty reagiu e rebateu a ameaça. Continuaremos a defender a soberania do país de agressões e tentativas de interferência. As falas do Itamaraty, né? Elas não pesam tanto, não é? O Itamaraty falando ou não, o Donald Trump vai tomar a decisão. O Itamaraty está fazendo o papel dele. Lula está fazendo o papel dele. Falar abobrinha. Alexandre de Moraes dobrar a aposta. Inclusive há uma conversa de bastidor que se os Estados Unidos impor mais sanções ao Brasil ou a ministros do STF, Bolsonaro vai parar na papuda. O cara já está até condenado, né? A gente vai até falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero trazer para você o comentário lá no programa 4x4 de Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos, a respeito disso, das sanções que estão se achegando aqui no Brasil. Presta atenção, o Trump não vai dar hora e data. O Marco Rubio já disse
para essa semana, para a semana que vem, quem sabe, né, um outro dia, mas os Estados Unidos irá tratar com o Brasil. E eu vou falar um negócio para você. Há muitas conversas que vão, conversas que vêm. Eu não gosto, tá bem? Mas eu tive uma informação muito legal, direto dos Estados Unidos. Vem chumbo grosso, tá bem? Vem chumbo grosso por aí e não é brinquedo não, tá bem? Presta atenção aqui, meus queridos, tá na tela. De cartas marcadas em que pese o voto do Fux. E é curioso, né, Lacombe, que a turma toda da esquerda, do sistema, está usando o voto do Fux como evidência ou prova de que o julgamento foi justo, imparcial, porque houve uma discordância, né? Não, o que o Fux fez foi mostrar justamente que o julgamento é político, que o julgamento é uma farsa, né? Ele desmontou por A mais B, inclusive nas dosimetrias, que ele teve coerência e não votou na dosimetria, mas ele pegava a palavra para mostrar uma vez mais por que eram absurdas as punições. O caso do Anderson Torres salta aos olhos, por exemplo, quando ele lembra, né, que o Anderson Torres tinha passagem comprada, carro alugado, tudo no 8 de janeiro, mas de repente criaram ali um elo causal entre ele e a tentativa do golpe do 8 de janeiro. Então, tudo uma grande farsa, né? O que nós vimos ali no julgamento foi o ápice de um movimento, né, que visa exterminar, expurgar a direita do jogo político e voltar àquele status quo ante da ascensão do Bolsonaro e da própria direita, do despertar da direita, quando havia ali o teatro das tesouras. Quando tucanos como Geraldo Alckmin fingiam ser oposição veemente ao PT. Né? E o ladrão quer voltar à cena do crime e voltaram juntos. O Estadão falou de cadáver insepulto, né? Estão todos antecipando aí, talvez de maneira muito precoce, indevida, a morte do bolsonarismo, como já tinha feito antes o próprio Barroso, né? Derrotamos o bolsonarismo, disse ele num converscote de comunistas da UNE. Eu acho que eles estão se antecipando muito. Bom, no Wall Street Journal hoje, a coluna da Mary O'Grady, especialista em América Latina, fala do voto do Fux, mostra, né, como ele foi embasado, ao contrário dos outros. Eu chamei de Um Juiz e 4 Sofistas, daria um bom título aí para uma série ou filme da Netflix, né? E esse clima que nós vimos aí, lá, como de deboche, né, esse clima de futebolístico, né, piadinhas futebolísticas, mostra exatamente como eles estavam ali, serelepes, como eles estavam, né, em polvorosa. Aliás, um pouco antes o ministro Flávio Dino tinha pedido a palavra e tinha dito que, como magistrado criminal e tudo, nunca viu nenhum juiz votar feliz para punição, né? Mentira, né? Estavam todos eles ali que não podiam se conter, trocando figurinhas, só não conseguiam rebater os argumentos do voto do dia anterior do Fux, né? Alfinetavam o Fux, mas não conseguiam rebatê-lo, né? Inclusive o voto da Carmen Lúcia, que abriu o dia seguinte, não era preciso ter bola de cristal, mas eu antecipei exatamente como ia ser, inclusive com a cartada feminista. 2000 anos de silêncio da mulher, mas eu vou te conceder uma parte. Até isso eu antecipei. Eu falei que ia ser cheio de platitudes, prosa poética, que ia ser reverenciado pela Globo, né, pela turma da imprensa, e que ia ter pitadas fortes de feminismo, né? Dito e feito. Tivemos o voto depois do advogado do Lula, no dia anterior do ministro do Lula, que comparou literalmente Bolsonaro ao demônio, né, e o próprio Alexandre de Moraes, um tucano que é vítima no processo e odeia Bolsonaro, não consegue esconder isso. Inclusive, mostrou um vídeo ali onde ele acha que aquilo ali mostra que o Bolsonaro queria, sei lá, puni-lo de alguma forma criminosa, o que não é o que o Brasil viu no vídeo, né? Por fim, Lacombe, a prisão iminente de Bolsonaro, né? Isso aí a gente já esperava. O Brasil está meio anestesiado. Não esperemos também nenhuma grande epifania, um momento, né, de despertar do povo brasileiro, caminhoneiros parando o país. Eu acho que eles souberam ir anestesiando o povo brasileiro, acostumando com o absurdo, né, e nós vamos normalizando o surreal há algum tempo. O que me leva a crer que a reação pesada talvez venha dos Estados Unidos. Foram muitas autoridades, para começo de conversa, o próprio secretário Marco Rubio, comentando de maneira enfática esse julgamento político, né? Vamos esperar, então, a cavalaria americana é de onde vem boa parte da esperança. Porque do Brasil em si, tá difícil, para ser bem sincero, tá difícil esperar alguma bala de prata. Todo mundo depositando agora as fichas na anistia, mas já vem os advogados de defesa do Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, todos falando assim, podemos discordar, mas temos que respeitar o julgamento. Fica difícil, né? Eu não respeito coisa alguma, porque foi um julgamento político feito por agentes políticos. Muito bem, meus queridos, e o Marco Rubio, né, conforme o título dessa live, aliás, o tema, né, desse momento aqui, o governo Trump diz que haverá resposta à condenação do Bolsonaro.
Governo Trump botando pra quebrar, indo pra cima mesmo. Eu falava há pouco, né, o Trump ele não marca data pra tomar as suas decisões. Claro que não. Ele não vai falar na semana que vem. O Marco Rubio, por mais que falou até semana que vem, ou outro dia, ou como nós falamos por aí, né, até semana que vem, algo assim. É por aí o caminho. Foi mais ou menos assim a fala dele, né? Semana que vem, outro dia. Lembra quando o Trump foi atacar o Irã? Ele disse, vou precisar aí de uns dias. Eu não lembro na época se era 10 dias. Vou precisar de uns 10 dias para pensar se os Estados Unidos irá entrar nessa guerra. Israel pedindo, ajuda a gente. Precisamos. Só os Estados Unidos têm a ferramenta para poder exterminar as bases do Irã. Nós não conseguimos penetrar tão profundamente lá nas bases do Irã, só os Estados Unidos. E o Trump, vou pensar, esse final de semana vou lá para minha casa, Mar-a-Lago, né? Vou ficar tranquilo, vou pensar uns 9, 10 dias aí. Meus queridos, algumas horas depois, catapimba, tá bem? Catapimba. E toda a imprensa brasileira está aí noticiando que, sim, haverá mais sanções contra o Brasil. E pode vir agora sim, mais sanções contra o Estado brasileiro. Não apenas a família Moraes, não apenas a ministros do STF e outras autoridades e algumas personalidades que daqui a pouco eu vou estar falando para você. Presta atenção. Informações de bastidores, como você bem disse, Márcia, dão conta de que sim, sanções já estão prontas, novas sanções já estão preparadas para atingir em cheio ao Brasil. E aí, quando a gente fala atingir em cheio ao Brasil, existem dois caminhos. O caminho 1, o mais provável, o mais plausível, é de que essas sanções sejam no âmbito da Lei Magnitsky e atinjam aos demais ministros da Suprema Corte brasileira que acompanharam Alexandre de Moraes na decisão de culpar o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, por um possível ataque à democracia do nosso país, a condenação dele a mais de 27 anos de prisão, que, aliás, a gente também acompanhou aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. Então, essa é a possibilidade mais plausível, é a possibilidade mais real. Com exceção do ministro Luiz Fux, os demais que acompanharam devem entrar no âmbito da Lei Magnitsky, devem ser atingidos pela Lei Magnitsky, que, e aí é uma informação nova, deve ser reforçada. Como assim reforçada? Aqui nos Estados Unidos se fala que as autoridades brasileiras não levaram essas sanções a sério, que os bancos brasileiros não estão respeitando a Lei Magnitsky e que, por causa disso, ela deve ser apertada pelo governo americano. Deve haver já na próxima semana, além da inclusão desses novos nomes, uma cobrança muito maior, um esforço muito maior por parte do governo americano para que, de fato, a Lei Magnitsky seja colocada em prática aí no Brasil. O que por aqui se diz que não está sendo feito. Muito bem, meus queridos, o bicho vai pegar, meus amores. E nós estamos na expectativa. Eu me lembro que quando saiu quando saiu a Lei Magnitsky aí contra o ministro Alexandre de Moraes, todos nós estávamos aí aguardando ansiosamente, esperando, né, por esse momento. E, meus queridos, o bicho pegou. Não teve conversa, não teve choro, não teve vela, o bicho pegou. E, gente, eu queria mostrar um negócio aqui para vocês, presta atenção. O governo Trump diz que haverá, né, a resposta à condenação de Bolsonaro. Ok, isso é um tema, vem aí sanções, pode vir sanções contra ministros que participaram da condenação, os ministros que apoiaram. Lá estava Barroso, foi dar apoio. Barroso foi fazer trabalho de secretário. Vocês se lembram? Vocês se lembram que o Barroso não tinha nem que estar lá. Barroso foi acompanhar de pertinho. Foi ser secretário. O cara é presidente da corte. Foi fazer trabalho de secretário do ministro Cristiano Zanin. Lá estava também Gilmar Mendes na plateia. Foi acompanhar de perto, reforçar o apoio aos colegas e em retaliação ao ministro Luiz Fux, o único a votar contra o pseudo-julgamento.
Casa Branca homenageia o Charlie Kirk. Mudou a política entre os jovens. A Caroline Leavitt, a porta-voz do Trump, exaltou o papel do influenciador na vitória republicana. Legal. Enquanto os Estados Unidos está lá homenageando, a gente está vendo aqui a Globo noticiando que extremista de direita foi assassinado, chamando o cara de extremista. Engraçado que não coloca ao inverso. Influenciador de direita ou apoiador de Trump é assassinado por extremista de esquerda, não. O extremista é o da direita. O esquerdista que foi lá e matou não é extremista, tá? Só que aí, meus queridos, presta atenção, ó. Algumas empresas começaram a punir funcionários por discurso de ódio contra o Charlie Kirk. As declarações radicais sobre o assassinato do ativista norte-americano provocaram demissões e suspensões no Brasil e nos Estados Unidos. A gente já teve um médico brasileiro que perdeu o visto, porque foi parabenizar o atirador pela pontaria. Você não ouviu errado, não. Foi parabenizar o atirador pela pontaria. A gente tem outras personalidades aqui no Brasil celebrando, comemorando a morte de Charlie Kirk. Tem um cidadão aí que chegou até, um escritor, né? Chegou até dizer que ainda bem que ele morreu, que as filhas estão livres dele. Cara, coisa horrível acontecendo aqui no Brasil, tá? Então novas sanções virão não só contra o Brasil, contra autoridades, mas também contra essas pessoas. Olha só, você se lembra quando a gente disse que haverá punições ou sanções dos Estados Unidos contra funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e também da Suprema Corte Brasileira, o STF? Olha só, secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral celebra a condenação de Bolsonaro. Segundo ela, é emocionante. Cara, que mundo nós estamos vivendo? Que país é esse? Tá bem? Onde uma funcionária do alto escalão da Corte Eleitoral, Corte Eleitoral não teria que ser totalmente sem viés? Eu não sei se existe essa palavra. Desviesada? Não deveria ser? Totalmente desviesada? Imagina só. Secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral celebra a condenação de Bolsonaro. Emocionante. Magnitsky, não, né, mas pelo menos proibida de entrar nos Estados Unidos, essa mulher deveria ser. E outra, se esse país fosse um país sério, já estaria demitida. Botão errado aqui. Comenta 18, você que está aqui comigo até esse momento do vídeo, deixa o seu like, comenta 18. Aqui, ó. Paulo Figueiredo aciona autoridades dos Estados Unidos contra Felipe Neto. É mais um que vive defendendo a esquerda, atacando a direita, atacando até os Estados Unidos da América. Tem mansão lá nos Estados Unidos, principalmente grava os programas, os conteúdos e vive passeando em shopping. Essa semana foi flagrado passeando em shopping lá nos Estados Unidos da América. Fez o L, ataca a direita, ataca os Estados Unidos principalmente. E Paulo Figueiredo, o homem responsável por fazer as denúncias, por tratar, por conversar com os Estados Unidos a respeito de sanções, explodiu já contra o menino Foca. Tem mais aqui, ó. Estados Unidos deveria... Ai, meus queridos. Olha aí. Estados Unidos deveria dar uma olhadinha no extremista Wagner Moura, é o que diz Geyer. Porém, meus queridos, essa matéria, ela está em todos os portais, porém, ela está postada, essa imagem que você está vendo aí, se você abrir ela,
é direto lá do portal do Paulo Figueiredo. Ou seja, Paulo Figueiredo também está de olho aí no ator de Tropa de Elite, o homem que gravou aquela frase, né? Aquele texto, o sistema é foda. Não é isso? O sistema se reinventa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá aí, ó. Tá? Obviamente, quando ele gravou isso, era um personagem, não era a opinião dele. Porque ele é totalmente favorável ao sistema, também ataca membros do governo americano, mas gosta de usufruir, né, do prazer da vida americana. Gente, eu comentei aqui e quero trazer novamente para vocês o meu comentário. O vice-presidente dos Estados Unidos, o Jay Vance, ele apresentou, meus queridos, o programa do Charlie Kirk, tá? Eu quero destacar aqui para você. Esse é o mesmo microfone do Charlie Kirk. É claro que não foi lá no estúdio do Charlie Kirk, mas foi lá no gabinete dele. Olha aí. Aí está o vice-presidente dos Estados Unidos da América. Você pode ver que aqui embaixo tem o logomarca, o logotipo aqui do programa, né? The Charlie Kirk Show, né? O show do Charlie Kirk. Apresentou no YouTube do Charlie Kirk. Quando eu entrei, aproximadamente 120 e poucas pessoas, 120 mil, né? Estavam acompanhando aí o presidente dos Estados Unidos apresentando o programa do Charlie Kirk, o vice-presidente Jay Vance, tá bem? Então isso mostra o carinho que a direita nos Estados Unidos tem pelo Charlie Kirk, o carinho que os Estados Unidos têm pela família. A minha opinião é que a esposa do Charlie Kirk deveria assumir o posto do marido, inclusive apresentar os programas, né? Não sei como é o conhecimento dela, né? A estratégia também que ela vai tomar da agora para frente, mas de toda forma foi lindo, maravilhoso a gente ver aí o próprio vice-presidente dos Estados Unidos apresentar o programa The Charlie Kirk, tratando ali dos assuntos que o próprio Charlie tratava, beleza? Pessoal, o negócio está tão feio nessa relação Brasil-Estados Unidos que a comitiva do governo Lula ainda não conseguiu os vistos para participar da cúpula da ONU, que acontece no próximo final de semana em Nova York, hein? E outra, os Estados Unidos, né? Os próprios, né? Que são os estados, né? Então, os Estados Unidos, os próprios Estados Unidos, simplesmente, o próprio Trump, né? Já disseram para ele, eu lembro ele confirmando, né? Vocês estão querendo impedir a delegação brasileira de entrar aqui? Aí ele, quem falou isso? Não, o governo de vocês é o Trump. Sim. Gente, presta atenção. Visto limitado para a delegação brasileira participar da reunião da ONU. O que é isso limitado, Fábio? Sabe assim, quando o seu pai olha para você e fala, menino, é daqui para a escola, da escola para casa. A regra aqui em casa é essa com a minha filha. A gente levava e buscava, agora a gente autorizou ela começar a ir de bike. Então um pé lá, outro cá. E aí, o que acontece? Lá nos Estados Unidos é algo parecido, o tal do visto limitado. O que seria mais ou menos assim, entendeu? É do local, é do aeroporto pro hotel, do hotel para o local do evento para um restaurante, alguma coisa assim, e depois, meu filho, pro hotel. Tá? Tem alguns lugares não poderão acessar. Sabe quando, né, a Janja vai junto e vai lá comprar gravata de não sei quantos R$1.000, né? Vai comprar sapatinho de não sei quantos mil. Pois é, minha gente. E os vistos da delegação que ainda não saiu? The Epoch Times, dá os créditos aí pelo dono, né, do vídeo, trazer aqui para você. Presta atenção.
circular à tarde aqui no Brasil, conforme veículos de imprensa contatavam o Itamaraty. O que acontece é que na sexta-feira o Brasil falava a respeito disso já na ONU, sobre a questão de vistos, e a notícia é aquela que vocês vão ver agora na tela. A manchete que está aqui do lado é do Globo, mas aí vai encontrar em qualquer outro veículo. A coisa está se espalhando aí no início da tarde na internet de forma fenomenal, para ser uma das notícias mais lidas de internacional do Brasil no momento. O governo Lula reclama de vistos negados pelos Estados Unidos em reunião com a ONU em Nova York. A reclamação veio na sexta-feira. Qual é a situação? Isso se explica pela próxima matéria que vocês vão ver agora aqui do meu lado, entre outras. Em meio à principal crise diplomática entre os dois países, tem visto pendente para a delegação brasileira. O que você está vendo aqui do lado é a declaração do Departamento de Estado, que tirava vistos de oficiais ligados ao programa Mais Médicos, acusando o que seria uma conspiração de tráfico humano, uma conspiração de tráfico de trabalho para trazer profissionais de forma questionável de Cuba, via Organização Pan-Americana de Saúde, para trabalhar no Brasil, com o dinheiro indo para o regime cubano e com violações de seus direitos humanos e trabalhistas básicos. Entre as pessoas que tiveram seus vistos revogados, se coloca aí Mozart Salles e Alberto Kleiman, esse segundo até um dos organizadores da COP30, mas depois foi confirmado pelo governo brasileiro. Entre aqueles que tiveram os vistos cancelados está o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Enquanto as listas de quem tem o visto cancelado ou não são públicas, o incômodo fica conforme no dia 23 o Brasil deveria abrir os discursos, abrir os trabalhos na Assembleia Geral da ONU. Na próxima terça-feira, não essa, daqui a 8 dias então. Acontece que a delegação não está então com todo mundo pronto para ir para os Estados Unidos. O Brasil tradicionalmente é sempre o primeiro país a falar na reunião de alto nível da Assembleia Geral da ONU, mas em meio à principal crise diplomática entre os dois países, essa agora é a situação. E isso não passa só pelos vistos, claro, de membros do ramo executivo. Conforme em meio à crise diplomática, há também sanções de visto contra um grande número de membros do Poder Judiciário. É estimado que 8 ministros da Suprema Corte tenham seus vistos retidos. Como a gente disse, a lista oficial não é pública, mas essa é a apuração que a gente tem até o momento, com apenas Fux, Nunes Marques e André Mendonça escapando disso aí no STF. Mas a questão aqui é a diplomacia e é o que vem à tona. Nesse contexto, a gente precisa entender o peso que tem essa Assembleia Geral das Nações Unidas. O que o governo Trump trouxe à tona... O peso, meus queridos, e também a vergonha para o mundo inteiro, né, de olho. Rapaz, o que se tornou o Brasil? Você sabe a visão de um americano sobre o Brasil nesse momento? Você sabe? Pois é, vou te contar. Estava acompanhando um programa aí desses de podcast, e um cidadão especializado em comércio, economia, estava dizendo que ele estava nos Estados Unidos, mora lá, né? E até faz palestra lá nos Estados Unidos, encontrou o assessor de um senador dos Estados Unidos. E o senador, rapaz, que coisa, hein, que vocês estão vivendo no Brasil, o assessor, né? Vocês estão numa ditadura, né? O negócio lá tá feio, hein? Olha a visão que os americanos estão tendo aqui do nosso Brasil. Olha a visão. Aí você acha que outros países não estão de olho? A comunidade internacional não está de olho? Estão de olho sim no que está acontecendo aqui. É claro que estão de olho. E pega mal pra caramba, pra mim, como cidadão brasileiro, olhar aí para o Brasil e ver que rumo nós estamos tomando. E não adianta Itamaraty, Lula, ministros da Suprema Corte. Até hoje, a Venezuela não é culpada por sanções não, meu amor. Nunca! Eles vão olhar assim e vão dizer: ai, os Estados Unidos nos pegou, hein? Nos pegaram. Não, de jeito nenhum. Nunca! Se você sentar para tomar um chazinho com Nicolás Maduro, aliás, né? Você vê aí, os Estados Unidos é errado em tudo para comunista. Não só na Venezuela. O sonho de todo comunista é romper com o imperialismo americano, é assim que eles falam, né? Com o imperialismo americano. Entre outros e outros adjetivos que eles vão somando a seus discursos. E um desses se chama Luiz Inácio Lula da Silva.
e sanções estão para chegar e nunca você vai ouvir alguém dizer que o Brasil está se tornando uma ditadura e que, do mesmo jeito que aconteceu na Venezuela, sanções irão ao Brasil. A Venezuela sancionada, nem Joe Biden, que era de esquerda, junto com a sua vice Kamala Harris, conseguiram negociar com a Venezuela. O que acontece agora? Os rumores são, os Estados Unidos irá invadir a Venezuela. Eu estava acompanhando o vídeo de um colega e ele dizia que as tropas americanas já estão bem posicionadas e em breve o bicho vai pegar. Aí a gente escuta o quê? O Eduardo Bolsonaro dizendo que acredita que no futuro, não agora, se o Brasil continuar como está, poderá haver uma intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil, ou seja, guerra! E aí? Nunca você vai ouvir esse governo dizer que não, nós estamos errados mesmo, exageramos a dose. Não, eles vão dobrando a aposta, A conversa de agora é que eles vão prender o Bolsonaro se vier sanções. Aí, ó, reportagem do Metrópolis, que explodiu nessa segunda-feira, dia 15. Portanto, ontem. Eventuais novas sanções de Trump levarão Bolsonaro direto para a Papuda. É o que está destacando aí o portal Metrópolis. Há quem diga, se não houver aí uma anistia, ou uma anistia que contemple Jair Messias Bolsonaro, eu falei aqui, gente, olha, é muita gente que às vezes me assiste num horário, assiste em outro. Eu sou acostumado com isso desde a época do rádio, né? O rádio é uma audiência rotativa, o YouTube também. Às vezes você pega meu vídeo no começo, as minhas lives, quando eu estou em live, e às vezes você dá play num vídeo, você assiste só o começo. Você entra na live, tá no meio. Mas eu falei, o que estão fazendo com o Bolsonaro é um teste. É um teste. Colocaram a tornozeleira eletrônica, deu aquele negócio lá, prende não prende Bolsonaro. Depois o Alexandre de Moraes deu só uma lição de moral. Aí depois determinaram a prisão domiciliar dele. Pra mim isso foi só teste, gente. Pra depois manterem ele em prisão domiciliar. Você acha que o sistema quer Bolsonaro 100% fora? Olha pra mim. Tu acha que o sistema quer Bolsonaro totalmente fora? Ou Bolsonaro é totalmente preso? Ou você acha que o sistema quer o Bolsonaro aqui fora, ainda fazendo campanha, ajudando um candidato do pseudo-centro? Desculpa, do pseudo-sistema. Não só do centro, né? Do pseudo-sistema. Eu não queria dizer centro, tá bom, gente? Não é por medo, nada do centro, não. Tô dizendo candidato, independente de qual partido, mas um candidato do pseudo-sistema. É claro que eles querem o Bolsonaro pedindo voto pro candidato que eles aprovarem. Porque se lançarem um candidato da centro-direita, o centro só não faz voto, não tem condições de eleger. Precisa da direita. E quem é que comanda a direita? Tu acha que é Kim Kataguiri com o MBL? Tu acha que é Arthur Duval? É Sérgio Moro? É Pablo Marçal? Não! É esse senhorzinho aí, ó. Bonito, nosso galego. Então o que acontece? Eventuais novas sanções de Trump levarão Bolsonaro direto para Papuda. Vou repetir. Tu acha que o sistema, o centro, quer Bolsonaro preso? Não quer. Quer Bolsonaro ainda fazendo campanha para o candidato deles. Então, a minha fala sempre foi: o que estão fazendo com o Bolsonaro é apenas um prelúdio, né? Uma espécie de teste para depois, quando a defesa, não havendo anistia, a defesa pedir para que Bolsonaro seja preso em prisão domiciliar, o sistema está pronto. Vai falar o quê? Não, o réu
demonstrou bom comportamento, o réu poderá cumprir prisão domiciliar em casa. Olha o portal Metrópolis destacando. Segundo aliados, Alexandre de Moraes enviará Bolsonaro para o regime fechado se Trump aplicar novas sanções contra autoridades brasileiras. Você acha que os Estados Unidos vai fazer uma negociação dessa? Não vai. Não vai. Tá? Não vai. Não vai mesmo. O negócio anda tão esquisito que olha essa matéria aqui, ó. Que saiu no final do dia de ontem. Moraes quer saber por que Bolsonaro não voltou de imediato para a prisão domiciliar. O ministro do STF deu 24 horas para a Polícia Penal do DF apresentar relatórios sobre a escolta de Bolsonaro ao hospital. O porquê que o Bolsonaro não voltou de imediato? Sabe aquela paradinha que o Bolsonaro deu? Que muitos entenderam que o Bolsonaro parou para dar atenção para os aliados? Não. Era a comitiva do Bolsonaro e o médico parou para dar entrevista, coletiva de imprensa. Os advogados não falam, os médicos não falam. Foi o que aconteceu. Mas o médico do Bolsonaro estava na mesma viatura, no mesmo carro que o Bolsonaro. E aí o que acontece? Pelo que você ouve da matéria, ou aí o que diz a matéria, parece que o Bolsonaro se escafedeu-se. Parece que o Bolsonaro, assim que saiu do hospital, ele simplesmente demorou 3 dias para chegar em casa. Olha o que diz a matéria aqui para você que está nos acompanhando, onde você estiver aqui no Aborda Notícias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que a Polícia do Distrito Federal explique o motivo de não ter sido realizado transporte imediato do ex-presidente para a casa, de onde cumpre prisão domiciliar após sair do hospital no último domingo, dia 14 de setembro. Em despacho, nesta segunda-feira, dia 15, Moraes determinou que a Polícia Penal do DF envie à corte um relatório apresentando o que aconteceu sobre a escolta realizada com informações sobre o carro que transportou Bolsonaro até o hospital. DF está e os agentes que acompanharam no quarto. O ex-presidente chegou à unidade hospitalar por volta das 8 horas. Foi submetido a exames. Então, isso aqui eu vou pular, tá bem? Vamos lá, falando como foi o atendimento. Ao sair do hospital DF está o chefe da equipe médica do ex-presidente e o cirurgião Cláudio Birolin. Diz que Bolsonaro estava se alimentando mal e está com saúde fragilizada. Bolsonaro observava apoiadores que gritaram o nome dele e cantaram o hino nacional. Depois, seguiu para casa, perto das 14 horas. Aí, meus queridos, você ouve assim e fala, caramba, meu. Bolsonaro ficou 3 horas lá fora? Não, presta atenção. Ó, o tempo em que o Bolsonaro sai, o relógio vai começar a contar. Contou. 2, 3 segundos, ali está Bolsonaro. É isso que o Alexandre de Moraes quer saber. Por que que o Bolsonaro fez essa pausa? Ó, parou. É isso. O médico foi dar entrevista. Ó, Bolsonaro apontou para a imprensa entrevistar ele. Estava com 23 segundos. Aí foi. 5 minutos, meus queridos. E 13. Não foi nem 5 minutos a parada do Bolsonaro ali. Ó. O momento que ele sai, ele teria que caminhar até o carro. Tá bem? Mas se você for contar a parada ali, 5 minutos e 20. Vamos colocar 5 minutos. Porque tem um tempo que ele caminha, né? Que ele teria que caminhar normalmente. Ó, tá saindo. Você acredita que a gente perde tempo, trabalho do ministro da Suprema Corte,
A gente perde tempo com o trabalho de auxiliares do ministro. A Polícia Penal do Distrito Federal terá que fazer o relatório justificando porque o Bolsonaro ficou 5 minutos e 53 segundos para desaparecer aí da imagem, do momento que ele sai lá de dentro da recepção do hospital, caminha até o estacionamento, espera o médico dar uma entrevista e agora o Bolsonaro tem que justificar o porquê. Bolsonaro não, perdão. A Polícia Penal do Distrito Federal e deu 24 horas para explicar o porquê que a Polícia Penal já não catou o Bolsonaro e levou para a residência dele, onde ele cumpre prisão domiciliar. Tá? Rapaz do céu, que vocês estão fazendo do Brasil? Aí depois, muitos falam que querem pacificar o Brasil. Depois que condenam Jair Messias Bolsonaro, opa, agora o Brasil vai ficar em paz, né? E sabe quem diz isso aí? O Centrão. O Centrão que diz isso. Depois de condenar, deixa condenar Bolsonaro, a gente fica em paz. Condenou Bolsonaro, perseguição na Jovem Pan. Vão fechar a Jovem Pan. Tá? Crau na Jovem Pan. Para você ligado aqui comigo em todo o Brasil, não se esqueça de ajudar o nosso programa. Eu preciso da sua ajuda. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo. Agradecendo a minha querida Patrícia Alves. Vou dar 2 beijinhos nela. Mandou 20 conto. Obrigado, minha flor. Deus abençoe sua vida. Você também que pode, ajuda esse canal. Vou mandar um beijo especial para você. 11 95275 3898. Colabore com o nosso programa. Mais um pedacinho aqui. Eu mostrei para você Bolsonaro saindo do hospital da F-Star e agora eu vou mostrar Bolsonaro chegando, né? Olha aí a chegada. Olha o som. E o povo gritando anistia já, meus queridos. Anistia já. É o que nós queremos, né? É ver Bolsonaro livre. Quem quer ver Bolsonaro livre, comenta agora. Bolsonaro livre. Bolsonaro livre. Presta atenção. STF não vai aceitar impeachment de ministro, diz Gilmar Mendes. Meu Deus do céu, minha gente. Olha isso. Olha isso. Eu vou comentar a respeito disso daqui a pouquinho, tá bem? Eu pulei aqui o meu script, tá? Falha nossa. Mas foi bom que você vai ficar na expectativa aí para ver o que o ministro tem a dizer, tá bem? Presta atenção nisso daqui, ó. O estado de saúde de Bolsonaro. Você tá orando pelo Bolsonaro? Você acha que a situação do Bolsonaro pode piorar? Pode, meus queridos, e muito. Presta atenção aqui, ó. Cada dia come menos. Descobriu-se hoje que ele está com problema de falta de ferro no sangue. Uma possibilidade de uma nova hérnia surgindo nele, mas é uma coisa inicial, ainda não pode afirmar nada. Retiraram 7 pedaços profundas de pele dele para ver a possibilidade de averiguação de um câncer ali. Fora aqueles vômitos constantes, soluço que dormindo ele tem, é uma coisa agoniante, que eu não sei como é que ele consegue ficar com isso. Mas assim, a Michelle está sendo uma guerreira com ele. De manhã, de tarde, de noite, qualquer horário. Da maneira forte que eu não sei nem explicar. E a gente fica tentando estar do lado para ajudar de algum jeito, né? Eu, o Flávio, o Renan, o Eduardo lá de longe não pode falar com a gente. Entenderam, meus queridos?
Eu não quis falar isso, que eu fiz uma live falando do estado de saúde de Bolsonaro, mas aí está o próprio filho falando, né? Quando você vê, foi remover, como é o nome, gente? Tem um nome que falaram. Tá, removeram pedaços de pele, tá? Você já sabe que é para fazer fazer o exame para ver se encontra ali algum tipo de câncer no Jair Messias Bolsonaro. Esse é o estado de saúde do nosso querido Bolsonaro, tá bem? Orem por ele, continuem acreditando que Deus é Deus para operar qualquer tipo de milagre e na vida de qualquer ser humano desse Brasil, fora dele também. Deus é Deus e pronto, acabou. Tá? Mas voltando a falar do Alexandre de Moraes, aqui ó. A revista Oeste destacou, e também o Gil Diniz, insano, Moraes completamente obcecado por Jair Bolsonaro. Presta atenção. E a gente aqui acompanhando, acabei de verificar uma atualização dizendo que o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para a polícia explicar a demora no retorno de Jair Bolsonaro à prisão domiciliar depois da realização desses exames que nós acompanhamos, que nós acabamos de relatar aqui. Eu vou trazer a notícia porque saiu agora há pouco. O ministro Moraes, então, deu 24 horas para que a Polícia Penal do Distrito Federal explique em detalhes a escolta do ex-presidente. Aí ele pede os seguintes detalhes à Polícia Legislativa: o carro que transportou Jair Bolsonaro na ida e na volta, o nome dos agentes da polícia que acompanharam o ex-presidente no quarto e o motivo de não ter sido realizado o transporte imediato logo após a liberação médica. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes está dizendo que houve uma demora aí para que Jair Bolsonaro retornasse para casa. O prazo para a resposta começou a contar quando a Polícia Penal foi notificada, o que deve ocorrer ainda nesta segunda-feira. Notícia que acaba de sair, Silvio. Muito bem, meus queridos. A mídia, a imprensa dando foco para isso. Tá bem? Documentando aí a Oeste, né? Então, meus queridos, o que acontece? É assim que eles agem. Ok? É assim que eles agem. Condenaram Bolsonaro? Não vamos aceitar uma anistia. Agora sim entra o Gilmar Mendes, que eu tinha colocado na hora errada. STF não vai aceitar impeachment de ministro, diz Gilmar Mendes. Para que serve um Congresso Nacional, na visão do Gilmar Mendes, na visão de alguns ministros da Suprema Corte? 4 dias depois do julgamento do núcleo 1 da trama golpista, o Supremo Tribunal Federal, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos, 3 meses de prisão, ele apareceu de surpresa nessa segunda-feira, dia 15, em um ato em defesa da soberania contra a anistia. Olha só, a anistia não é algo político? Não é algo do Congresso Nacional? O porquê que o Gilmar Mendes teria que estar presente num ato contra a anistia? Um dos objetivos do ato, que contou com a presença de representantes de 11 partidos, olha só, algum partido de direita? Não, né? Foi deflagrar um movimento para contrapor o avanço de candidaturas bolsonaristas ao Senado, dentro de uma estratégia desse grupo político de articular impeachments de ministros do STF. Não espero que o Senado venha a agir para buscar vindita em relação ao STF. Impeachment deve ser um processo regular. Se for por conta de voto de ministro, seria irregular. O STF não vai aceitar, disse Gilmar Mendes. Já tem mais de 30 pedidos de impeachment, por exemplo, contra Alexandre de Moraes. A anistia eles não vão aceitar. Impeachment eles não vão aceitar. Dá uma coroa para cada um deles. Né? Que se tornaram aí os reis ou
Vamos promovê-los a deuses do Império Brasileiro. Tudo é inconstitucional? Tudo. Tudo não pode? Ai, meus queridos. Aqui na tela do Abordo. Eduardo Bolsonaro acena para a direita europeia para denunciar Alexandre de Moraes. Tinha uma viagem do Eduardo, né? Marcado para o dia 12, exatamente no último dia do julgamento do pai. Coisa que não aconteceu. Eduardo não se sentiu confortável a viajar para a Europa, não é? O deputado Eduardo Bolsonaro intensificou postagens no fim de semana, acenando com mais intensidade para a direita nacionalista europeia. Os posts foram direcionados para o espanhol Vox e o polonês Lei e Justiça. Eduardo e o empresário e jornalista Paulo Figueiredo já sinalizaram que a Europa é o próximo destino deles para denunciarem o que consideram abusos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal após a campanha nos Estados Unidos que resultou na aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro, além de suspensão de vistos a autoridades brasileiras e do Judiciário. Alô, Gilmar Mendes, o ministro que não vai aceitar nada se houver uma aplicação de uma lei parecida com a Magnitsky, que existe, a tal da Magnitsky europeia. Rapaz do céu. Parabéns ao eurodeputado Dominique Tarczyński por participar de movimentos pró-liberdade, mesmo fora da Polônia, comentou o Eduardo. Tarczyński é um eurodeputado polonês, membro do Parlamento Europeu. Ele é conhecido por suas posições conservadoras e pela defesa de pautas nacionalistas. Em uma mensagem direta ao espanhol Vox, o Eduardo disse que seguirá na batalha pela liberdade. Nenhum ditador ficará impune, nós venceremos. Em vídeo, ele chamou Moraes de tirano e citou, falando em espanhol, exemplos de que considera como medidas autoritárias do ministro. Condenação do Daniel Silveira, da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, do empresário Clériston Pereira da Cunha, que morreu na prisão, e a suspensão do ex e o bloqueio de contas da Starlink, ambas empresas de Elon Musk. Não podemos permitir que um tirano destrua a democracia sem consequências. A articulação na Europa se concentra em deputados conservadores da Finlândia, Portugal, França, Grécia, além de Polônia e Espanha. Um pedido de sanção contra Moraes foi assinado por 16 parlamentares. A União Europeia não deve ficar de braços cruzados enquanto Moraes continua a usar o sistema judiciário brasileiro como arma contra seus oponentes políticos e viola descaradamente os direitos humanos, é o que comentou o deputado polonês Tarczyński no X, o antigo Twitter. Os eurodeputados pedem sanções da União Europeia contra Moraes. Segundo a DW Brasil, em carta, os políticos citam que Moraes usa o sistema judiciário brasileiro como arma contra oponentes políticos e viola descaradamente direitos humanos. Só lembrando, gente, aqui, fazer um adendo. Olha só. Ele trabalha, né, concentra os esforços em deputados conservadores da Finlândia, Portugal, França, Grécia, além da Polônia e Espanha. Em Portugal, o partido Chega, que é do André Ventura, já está buscando, tá bem, uma maneira de proibir a entrada do ministro Alexandre de Moraes em Portugal. Ai, meus queridos. E o ministro que diz que não vai aceitar anistia, não vai aceitar impeachment, tem um patrimônio muito grande lá em Portugal, né?
o ministro Gilmar Mendes. Lula, líder da direita no México, manifesta apoio a Bolsonaro. Em breve tudo se resolverá, é o que disse Eduardo Verástegui. Ô, gente, vem muita coisa por aí, tá? Vem muita coisa por aí. Aguarde, tá? Olha só, agora sim, Lula indicará 2 ministros do STM que julgarão patente de Bolsonaro. O que eles querem? O STM, eu acho que peraí, deixa eu ver se tá legal aqui meu áudio. Como está o áudio pra vocês aí, gente? Parece que teve uma queda aqui, deixa eu ver. Beleza? Deixa eu ver. Ah, não, tá ok o áudio. Tá bom o áudio, tá ok. Então, minha gente, o que acontece? Lá no STM, que é o Supremo Tribunal Militar, eles irão julgar para Bolsonaro perder a patente de capitão. Olha isso. Se não houver uma anistia, né? Bolsonaro, com o Lula já indicando 2. A gente já sabe o caminho, né? A gente já sabe o caminho, tá? A gente já sabe o caminho. Para você que chegou até aqui, nesse momento do nosso programa, ajude o nosso canal com um Pix de qualquer valor. É esse daqui, ó. 11 95275 3898. Vai ficar aqui o tempo todo. Quando eu estiver nas matérias, estará aqui abaixo do meu microfone, abaixo da minha gravata. Então ajude, gente, o nosso programa com o Pix de qualquer valor, tá bem? Eu sou muito grato a Deus porque Ele tem mandado você para ser aqui uma espécie de patrocinador, uma espécie de ajudante desse canal, beleza? Muito bem, então o que acontece? Eu quero comentar um negócio rapidinho aqui com vocês. A gente já falou sobre isso, mas eu quero comentar novamente. O Ministério Público Federal acaba de pedir o cancelamento da concessão da Jovem Pan. E qual o motivo? Qual o motivo? Deixa eu até mostrar aqui pra você que está acompanhando o nosso canal. Já vou falar sobre a anistia, tá? Aqui, ó. Olha aí. Ministério Público Federal pede cancelamento da concessão da Jovem Pan por conteúdo antidemocrático. Quem classifica antidemocrático? O que é antidemocrático? O que é antidemocrático? Procuradoria acusa a emissora de desinformação e pede indenização de 13,4 milhões de reais. Vou só lembrar para você aqui, ó. A Jovem Pan se pronunciou, ela respondeu ao Ministério Público Federal e disse ser bode expiatório no processo. A emissora afirma que não incentivou atos violentos. Ditadura da Nicarágua fecha a Rádio Católica. Cancela 12 ONGs e confisca seus bens. Venezuela. Mais de 40 emissoras de rádio foram fechadas este ano. É o que denuncia a ONG. Não é 25. É 22, tá bem? Só resgatei aqui para você. Então, meus queridos, nós estamos numa situação bem complicada aqui no Brasil. Falavam aí de pacificar o Brasil, o Centrão, né? Como sempre. Falavam que iriam pacificar o Brasil quando condenasse Bolsonaro. Não. Aqui me parece o caça às bruxas irá continuar. Aqui, presta atenção, meus queridos. Tarcísio busca autorização do STF para visitar Bolsonaro e articula anistia no Congresso. O governador depende da aprovação de Alexandre de Moraes para visitar o ex-presidente. Ele autorizou, tá bem? Moraes autoriza a visita de Tarcísio a Bolsonaro. A solicitação foi feita por Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto desse ano, por ordem de Alexandre de Moraes. O governador Tarcísio iria viajar ontem para Brasília, desistiu, e me parece que agora ele vai, essa semana, para poder tratar aí de anistia.
hoje, terça-feira, nesse dia 16, haverá reunião de líderes, uma reunião importantíssima. Segundo o próprio deputado Sóstenes Cavalcante, haverá grandes surpresas nesse dia 16, nessa terça-feira. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como será também o encontro do Bolsonaro com o Tarcísio, né? E o que haverá de se achegar aí de novidades aí a respeito da tão sonhada e esperada anistia, tá? Vamos pra frente aqui, ó. Moraes autorizou também a visita de deputados, senadores e também a de Valdemar a Bolsonaro. Defesa de Bolsonaro protocolo pedido a Moraes na segunda-feira e as visitas foram autorizadas para a próxima semana. E lá no Congresso, minha gente, olha só. Congresso intensifica a articulação por anistia. Enquanto a oposição cobra agilidade, diferentes versões do projeto já circulam lá no Senado Federal. Dizem que passa na Câmara, mas não passa no Senado. Eu já tenho comigo, né, que até quando começou a discutir a anistia, diziam que não passava na Câmara. Sabem que vai passar na Câmara, aí começa essa situação, tá? Aí começa essa situação aí do Alcolumbre, dizem que ele tem, né, ali umas treta com o STF, e que o STF pode puxar a capivara dele, tem uns acordos com Lula, uns acordos com o STF, e ele não quer anistia ampla, geral e restrita. Ou seja, a birra do Alcolumbre é com o Bonoro. Não pode ter anistia para Bolsonaro. Lembrando, meus queridos, que a anistia ela é sobre fatos, acontecimentos. Não é sobre pessoas. Não tem como anistiar a pessoa A, a pessoa B e não anistiar Jair Bolsonaro, Braga Neto, até Mauro Cid, por exemplo. Tá bem? Então é sobre atos e não sobre pessoas. Ó. Após Lula receber Mota, Planalto chama líderes para debater a anistia. Após almoçar com Lula e Mota, a ministra Gleisi Hoffmann chamou líderes para a reunião no Planalto sobre o polêmico projeto da anistia. O Lula, essa turma, não querem, tá? A anistia. E o Mota foi fazer uma reunião e não estava na agenda do Lula. Naquela reunião secreta, sabe? E é fato, meus queridos, que eles estão desesperados. Desesperados. Não adianta a imprensa vir com mentira, institutos já aparecerem mentindo, dizendo que a população é favorável à condenação de Bolsonaro, dizendo que a população não quer a anistia. Não adianta. Saiu essa semana, a gente sabe que isso é mentira. A gente sabe que isso é mentira. 60 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro não querem anistia. Outras pessoas que não votaram em Bolsonaro, mas que são bolsonaristas, não querem anistia. Aquela pessoa que foi, né, de repente não votou, que por algum motivo não compareceu à urna, mas se eu tivesse comparecido eu votava em Bolsonaro. Vocês estão de brincadeira, rapaz. Estão de brincadeira. Tu pega um aposentado, né, uma certa idade, que não tem obrigação de votar. Se bem que deveriam ter ido votar, né? Aí o voto não é contabilizado. Aí você vem falar pra mim. Vem falar pra mim que não querem anistia.
Eu não sei onde são feitas essas pesquisas. Não sei mesmo onde são feitas essas pesquisas. Tá? Não sei mesmo. Presta atenção aqui, ó. Mota vai destravar a PEC das drogas, dizem aliados. Segundo interlocutores, o presidente da Câmara deve instaurar comissão especial para analisar a proposta defendida pela oposição. Oposição, vai cair nisso de novo? Tá me parecendo. Lembra que o Arthur Lira criou uma comissão especial para analisar a anistia? A anistia tinha passado na comissão, criou um grupo especial. Agora o Mota, mesma conversinha do Arthur Lira, você sabe que ele é estagiário do Arthur Lira, né? Aquele BO que deu lá na Câmara, os parlamentares fazendo ali obstrução de pauta, ocupando a mesa, ele foi correndo lá pro gabinete do Arthur Lira para, pelo amor de Deus, o que eu faço? Entende? E meus queridos, tomara que a oposição, né, não caia nessa, não esteja negociando nada aí em relação à anistia. E não vai passar a anistia, mas a gente pega aí o STF, porque essa daqui vai de encontro com o STF. O STF não liberou o porte de até 50 gramas da erva do Satanás? Pois é. E aqui, meus queridos, que eu queria comentar com vocês, eita Deus, a respeito disso daqui, ó. Enquanto isso, vai deixando o like, gente, ajudando o canal aí, aquele Pix maravilhoso, salva aqui o nosso trabalho, tá bem? Tagliaferro é a próxima testemunha em processo de cassação de Carla Zambelli. O ex-assessor de Alexandre de Moraes foi confirmado como depoente na ação em curso na CCJ da Câmara dos Deputados. A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, né? Qual será o papel aí do Tagliaferro no julgamento, né, se a Carla Zambelli perde ou não o mandato, hein? Pois é, meus queridos. Será realizado na quarta-feira, dia 17, a reunião extraordinária para ouvir Eduardo Tagliaferro. Foi confirmado como testemunha no processo que pode levar à cassação da deputada licenciada Carla Zambelli. Ex-assessor no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, Tagliaferro passou a figurar como peça-chave depois de levar ao Congresso documentos e alegações que, segundo ele, apontam irregularidades e vícios procedimentais em investigações que tangenciam o caso Zambelli. Em apresentação anteriores no parlamento, ele descreveu supostos acessos e manuseio de informações sigilosas e indicou falhas de cadeia de custódia, pontos que a defesa de Carla Zambelli tenta incorporar ao contraditório. A oitiva de Tagliaferro abre fase de esclarecimentos técnicos sobre a autenticidade da origem e a relevância de documentos que ele apresentou ao Legislativo na semana passada. O hacker Walter Delgatti Neto e o assistente técnico da defesa, Michael Espero, prestaram seus depoimentos como testemunhas da ação contra Carla Zambelli na CCJ. Anistia já, viu, minha gente? Anistia já. Moraes determina início de cumprimento de pena de Débora, porém, mantém ela em prisão domiciliar. Cabeleireira de Paulínia foi condenada a 14 anos de prisão pelo 8/1. Gente, é nisso daqui que eu ainda acredito que, se não houver anistia, tá bem, que eles vão manter o Bolsonaro numa prisão domiciliar. Bolsonaro está com suspeita de câncer, Bolsonaro está ainda com os problemas derivados, né, de origem daquela facada que ele tomou em 2018, agora está com baixo ferro, né, está baixo em seu organismo, a idade, tudo isso. Eu acredito que, se não houver anistia nesse país, que, pelo amor de Deus, anistia é já, é pra ontem, é pra agora. Não é pra semana que vem, não, é pra agora.
Porém, meus queridos, o que acontece? A gente sabe muito bem com quem nós estamos lidando. Com quem nós estamos lidando. Não é verdade? Nós sabemos muito bem com quem nós estamos lidando. Para você que está chegando agora, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você chegou até aqui, comenta 110. Comenta 110 aqui no canal do Gordinho. E se der, minha gente, e se der, ajude o nosso canal. Ajuda. Dá uma moralzinha aí. Pix de qualquer valor ajuda demais o Abordo. 11 95275 3898. Quem vai dar o Pix do Gordinho? Comenta. Eu vou dar o Pix do Gordinho. Eu vou ajudar o canal. Para você ligado aqui comigo, curtindo, né? O nosso trabalho. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho. Se inscreva, ative as notificações. Deixa eu ver aqui com quantos inscritos nós estamos. 144.193, 50 mil views. Eu vou fazer uma live muito top, né? Vou fazer uma festa para comemorar os 150 mil inscritos. Está para chegar. Estamos a caminho. Queria que fosse aí no máximo até o final do mês. Tá faltando aí menos de 6 mil inscritos. Quem sabe a gente consegue até o final desse mês. Seria lindo, né? Faz uma festinha aí e vamos buscar os 200 mil inscritos tão sonhados. E depois vem 500, depois vem 1 milhão e seja o que Deus quiser aqui nesta plataforma. Então se inscreva, ative notificação e, é claro, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal, ao nosso programa. Muito obrigado a cada um pela audiência.